4h16. Obrigado, Padre Wagner Calegário, lá da Serra da Piedade, a nossa Basílica de Nossa Senhora da Piedade. Celebração bonita, homilia importante para o nosso conceito cristão católico. Nós estamos juntos para mais um Falando de Vida nesta tarde de terça-feira. E o que nos impede de avançar e crescer como ser humano? O que é que te impede? Somente a partir da identificação dos nossos entraves, poderemos ter clareza dos pontos a serem trabalhados em nós também. Vamos juntos para mais um Falando de Vida na TV Horizonte e Rádio América. Falando de Vida. 4h17. Eu sou o Zé Carlos Piotto, o prazer é de ter a sua companhia, ligados na TV Horizonte, canal 30.1 e também na Rádio América 107,1. Lembrando que nós estamos ao vivo para o canal do YouTube. Você que nos acompanha também pelo portal da Rede Catedral de Comunicação Católica e também pelo Instagram da Rede Catedral, da Rádio América e da TV Horizonte. Nós vamos juntos e hoje vamos bater um papo mais do que especial com o nosso grande amigo, eu posso chamá-lo assim, né? Nosso padre Vinícius Maciel já está conosco no estúdio e hoje, no programa de hoje, no Falando de Vida de hoje, o nosso tema é devoção e fé, sob a inspiração dos 65 anos de consagração de Minas Gerais a Nossa Senhora da Piedade. Nós estamos vivenciando o tríduo que começou ontem, né? E desta bela festa vamos falar da entrega e da amorosidade também. Vamos falar, enfim, de coisas da vida. Vem com a gente. Momento de falar das coisas da vida. 4h19. Junto com o Padre Vinícius Maciel, quero convidar você para estar conosco nesta tarde, falando de vida, falando de fé, falando de devoção. Padre Vinícius, boa tarde. Boa tarde, Piotto. Que bom tê-lo conosco, sua bênção. Deus abençoe a você e a todos que nos assistem. Uma ótima tarde para todos que estão nos acompanhando. Saúde e paz. Saúde e paz, esse é o lema de Padre Eustáquio, não é isso? Exato. Do qual o Padre Vinícius é responsável pela causa de canonização. Nós vamos ter o nosso santo aqui em breve, Padre Eustáquio. No programa passado falamos do Seminário Internacional que vem chegando aí. Hoje nós vamos falar especificamente de devoção e fé. Padre Vinícius, nós estamos vivendo aí esse momento tão bonito, né? Da devoção à Nossa Senhora da Piedade, o nosso jubileu. Como é que se deu essa devoção, o início dessa devoção que nós testemunhamos em honra a Nossa Senhora da Piedade? Bom, a devoção aqui na nossa região, ela está ligada à criação, né, de uma ermida lá no alto da serra, nessa região central de Minas Gerais. É importante destacar que houve a criação de 4 núcleos muito importantes na história de Minas Gerais, no início da caminhada. Então nós temos na Serra do Caraça uma ermida do mesmo irmão Lourenço, que fundou junto com Bracarena a ermida da Serra da Piedade. Serra do Caraça, onde nós temos o Colégio do Caraça. Que foi o que deu origem ao Colégio do Caraça. Colégio do Caraça. Temos também, da mesma época, a fundação de uma ermida, de um devocional, ali onde hoje é o mosteiro de Macaúbas, das Irmãs Concepcionistas, e houve um outro eremita também, mais do que um eremita, uma família, mas que criou o que hoje é o Santuário do Senhor Bom Jesus de Matosinhos. Então eram 4 pontos, e são 4 pontos fundamentais nessa história do início de Minas Gerais, lá no século XVIII. Mas especificamente na Serra da Piedade, foi construído esse altar, essa ermida, em honra de Nossa Senhora. E mais tarde foi encomendado a ninguém menos do que Aleijadinho a escultura
da imagem da Mãe da Piedade, que é Nossa venerada Senhora da até Piedade. hoje. Então é um polo muito importante. Ao mesmo tempo, a Serra da Piedade, como marco geográfico, era também um ponto de segurança para os que começavam a explorar o nosso território. Então, a partir da Serra da Piedade como ponto de referência, eles iam fazendo a sua abrangência e iam fazendo a sua incursão no território, né, inclusive para a cata de ouro, diamantes e tudo isso. Sim. E, ao mesmo tempo que tudo isso acontece, ali na região da Serra da Piedade, no século XVIII, século XIX, vão surgindo experiências religiosas muito importantes e as pessoas vão alcançando favores, graças, e vai só crescendo essa devoção até que o Papa João XXIII, há 65 anos atrás, declarou a Senhora da Piedade como a padroeira das Minas Gerais. Então é como se a gente usasse um compasso, Isso. a gente pudesse abrir o ângulo Exatamente. ao redor da serra, né? E eles iam fazendo cada vez mais. Então, faziam uma volta, e eles tinham então aquela referência para voltar. Então tem a ver também com a exploração do ciclo do ouro. Exatamente. E mais recentemente, infelizmente ou felizmente, a exploração do minério, Sim. que hoje é uma realidade. Também. Né? É como se aquela montanha fosse um forte, não é isso? Da nossa devoção. Tanto da devoção como até da segurança, porque para não se perderem, né? Porque não havia pontos geográficos que uma eles referência, pudessem, né? Então ela se tornou isso. E aí também, em torno a esse ponto de referência geográfico, foram surgindo povoados, cidades, Caeté, etc. Né? Então, toda aquela região vai crescendo e vai tomando o centro do estado de Minas Gerais. Muito bem, você que está na TV Horizonte, pela Rádio América, estamos com o padre Vinícius Maciel falando sobre essa devoção à Nossa Senhora da Piedade. Você tem a sua devoção, você tem um santo de devoção, tem devoção também à Nossa Senhora da Piedade, conhece um pouco dessa história da Serra da Piedade, sabe porque lá nós temos uma ermida, né? Lá nós temos o santuário, a basílica, e lá também nós temos um espaço reservado a uma outra muito importante, beata para nós, não é isso, padre? Ali nós temos justamente nesse período do desenvolvimento tanto da civilização, do aldeamento, dos povoados ali, nós vamos ter, a partir de Caeté, a presença muito importante, podemos depois falar Sim. com mais detalhes, do Monsenhor Domingos, que é um visionário, uma pessoa que teve uma importância enorme, tem uma importância enorme na educação, no acolhimento às mulheres escravizadas, às crianças, filhos da lei do ventre livre. Mulheres negras, então, do povoado muito negro da importante. região. E descendente dessa mesma congregação das Irmãs Auxiliares da Serra da Piedade é que surge a nossa querida, venerável Irmã Benigna. Irmã Benigna. Exato. Muito bem, nós vamos fazer um intervalo rápido, nós já voltamos ao vivo com o padre Vinícius Maciel no Falando de Vida hoje. Nós vamos falar como foi importante a presença de Monsenhor Domingos Evangelista Pinheiro. Já ouviu falar no nome dele? Conhece esse Monsenhor da região, conhece essa história e nós vamos falar ainda mais. Nós vamos falar sobre devoção, fé e o que é realmente a devoção do cristão católico. Nós adoramos imagens, nós temos devoção às imagens, nós podemos nos prostrar diante de uma imagem. No intervalo, na volta, eu queria a sua participação pelo nosso WhatsApp, 99412-2179. E você que está nos assistindo, sabe por que é que nós temos devoção às imagens? Nós não adoramos imagens ou adoramos? Padre Vinícius vai esclarecer na volta. Se você tem dúvida, mande a sua pergunta. Lembrando que no final do programa nós teremos uma bênção especial pelo Padre Vinícius Maciel. Qual é o seu desejo hoje?
o que é que deixa aflito o seu coração. Vamos juntos receber essa bênção no finalzinho do programa, 994-12-2179. 4 horas e 26 minutos, um intervalo breve, nós voltamos falando de todo esse contexto e falando ainda mais do jubileu de Nossa Senhora da Piedade. Vem com a gente. Quatro horas 30 minutos, falando de vida pela TV Horizonte, canal 30.1 em Rádio América. Você que nos acompanha fora de Minas Gerais, também um grande abraço. Você no sul de Minas, no Triângulo Mineiro, no Alto Paranaíba, em outros estados do Brasil e também fora do nosso país. Hoje nós estamos com o Padre Vinícius Maciel, falando sobre devoção e fé. No bloco passado, eu perguntei a Padre Vinícius e eu gostaria que você participasse conosco também, se você tem dúvidas sobre a sua fé ou a sua devoção, mandando a sua mensagem pelo 99412-2179. 31 para quem está fora do nosso estado, 99412-2179. E convidando você, se for o seu desejo, para colocar o seu nome da sua família, para que você no final desse programa receba uma bênção do nosso sacerdote, Padre Vinícius Maciel. Padre, o católico ele tem devoção, correto? Exato. Nós temos devoção aos santos. E, às vezes, nós temos a dificuldade de contextualizar o que é a devoção e, esporadicamente, somos provocados porque temos devoção a uma imagem, a um santo, e isso se confunde muitas vezes na cabeça das pessoas. Nós podemos ter devoção a uma imagem, a um santo, ou não podemos? E por que é que nós somos devotos e não adoramos as imagens? É uma pergunta muito importante e muito necessária para o esclarecimento de todos nós. Eu gosto de começar um assunto como esse já num tema que foi radical na nossa história recente do Brasil. Sim. Faz alguns anos, não faz tão pouco tempo, mas já há alguns anos, a imagem principal da fé cristã católica no Brasil, que é a imagem de Nossa Senhora Aparecida, né, a mãe de todos os brasileiros, a imagem de Nossa Senhora Aparecida sofreu ataque de uma pessoa desequilibrada e se partiu em centenas de pedaços. O santuário de Nossa Senhora Aparecida não foi fechado nem um dia e nós, devotos de Nossa Senhora Aparecida, não desistimos da nossa fé nem um minuto, porque nós sabemos que aquela é apenas uma imagem, representação de Nossa Senhora. Nós temos um carinho enorme por ela, temos um afeto mesmo por ser a imagem que foi encontrada nas águas do Rio Paraíba. Nós temos por ela um afeto histórico, uma importância fundamental na formação e na cultura do povo brasileiro, mas ninguém pensou, nem de longe, que a nossa santinha, que a Nossa Senhora tinha acabado com a quebra da imagem. Inclusive, o mais natural, se uma imagem se quebra, se uma imagem se queima, nós vamos trocar a imagem, sim, colocar uma outra representação. É claro que pelo valor histórico e afetivo, aquela imagem foi restaurada por uma grande artista e ela voltou ao santuário. Mas em nada diminuiu a fé em Deus e muito menos em Nossa Senhora. Agora, é importante destacar o seguinte: nós temos formas diferentes de veneração. Sim. Né? A devoção quer dizer a nossa entrega, a nossa pertença, sobretudo a nosso Senhor Jesus Cristo, ao Pai e ao Espírito Santo. E neles nós temos a imagem daqueles e daquelas fiéis que dedicaram de tal forma a vida a Nosso Senhor, que são para nós um exemplo. Maria, Nossa Senhora, é a primeira dentre todas, mas os santos, os beatos, são todos eles este sinal, essa proximidade do amor de Deus para conosco.
Não há, portanto, nenhum erro em ter a devoção a um determinado santo e venerar com carinho, com cuidado, uma imagem ou uma estátua ou uma fotografia. É importante também lembrar que nós temos aqui, Piotr, uma compreensão às vezes equivocada da palavra de Deus. Sim. É verdade que a Bíblia proíbe, e nós católicos também não fazemos, qualquer tipo de idolatria, de dar a uma madeira, a uma imagem, a um pedaço de pedra, a qualquer objeto, a adoração que só Deus merece. Então o exemplo que eu dei no começo é bem claro. Sim. Se a imagem de Nossa Senhora Aparecida fosse o Deus da nossa vida, quando quebrou, acabou. Acabou. Não é? Mas não. A nossa devoção é a Nosso Senhor. A nossa devoção é a Maria, mãe de Nosso Senhor. A nossa devoção é aos santos, seguidores de Nosso Senhor. Então, primeiro, a referência principal a Jesus e à Santíssima Trindade. E, a partir daí, cada vez de forma bem afetiva, mas também inteligente, a nossa capacidade de ver no santo um modelo para nós vivenciarmos o seguimento de Jesus e contar com a intercessão deles. Então tá aí, gente, a nossa devoção é seguir um exemplo, Exato. Né, de vida, como, por exemplo, foi a vida de Monsenhor Domingos Evangelista Pinheiro. O senhor podia contar para a gente quem foi Monsenhor Domingos, Padre Vinícius? Você que está nos ouvindo e mandando o seu WhatsApp, você que ficou com dúvida ainda, pode perguntar, Padre Vinícius vai nos ajudar. Mas nós queremos mostrar para você que a Serra da Piedade, onde está guardada a imagem que nós temos devoção de Nossa Senhora da Piedade, escultura de Aleijadinho, tem segredos. Aquela serra, ela guarda grandes segredos, né? E um deles é a pessoa de Monsenhor Domingos Evangelista Pinheiro. Eu fico muito feliz com essa pergunta, porque desde que conheci um pouco da história de Monsenhor Domingos, eu acho que nós mineiros, especialmente, temos uma grande dívida com ele, porque é um grande sacerdote, um homem de Deus, um educador extraordinário e um empreendedor sem igual. Eu tenho realmente uma admiração muito grande. O Monsenhor Domingos é um menino que nasceu ali na região da Serra da Piedade, que cresceu ali, tornou-se sacerdote e foi um dos responsáveis, quando padre, pela ermida, pela igreja de Nossa Senhora da Piedade, no Alto da Serra. E há uma coisa muito bonita e muito importante na vida dele. Ele é justamente do século XIX, no período em que ainda havia a escravidão de pessoas no Brasil. Então, como criança, já há relatos de que ele tinha horror aos castigos que ele via os escravizados sofrerem no Pelourinho, lá na sua terra. Então ele já tinha essa repulsa, esse sofrimento como criança de não admitir o tipo de castigo a que os escravizados eram sujeitos. E depois ele criou um asilo, um orfanato, que foi recolhendo crianças que precisavam de ser cuidadas, que precisavam de ser educadas. Inicialmente, ele criou um grupo de mulheres para ajudar no serviço lá na Serra da Piedade, que depois se tornou na congregação das Irmãs Auxiliares de Nossa Senhora da Piedade. E é muito importante que ele deu também uma formação muito sólida para essas meninas. Então você imagina, no século XIX, início do XX, nós temos mulheres pretas com boa formação, com capacidade de professoras e diretoras de escola. Formação intelectual, espiritual, religiosa. E psicológica também, para aguentar toda aquela barra, né? Isso. Então, o Monsenhor Domingos tem esse papel importantíssimo e ele mesmo é um exemplo de vida e de santidade. Está diretamente ligado, então, com a Serra da Piedade, porque ele foi padre na Serra da Piedade,
diretamente ligado com o cuidado com as mulheres pobres, com as escravizadas, com as crianças abandonadas, filhas de escravos, com a educação e a formação dessas pessoas, a ponto de formar uma congregação religiosa que até hoje presta grandes serviços e é filha dessa congregação, a Irmã Benigna, tão querida de todos nós. Que tem um espaço reservado na Serra da Piedade. Né? Ali no pé da serra é Sim. onde fica o asilo, que a gente fala asilo, pensa logo em coisa para idosos, né? Mas o orfanato, a escola, que dava acolhida para essas crianças e também para as mulheres. Então ali onde ele desenvolveu a obra, nós temos hoje o memorial da Irmã Benigna e também do Monsenhor Domingos. Vale a pena visitar. Além de um detalhe muito importante, Sim. a comida é maravilhosa. O doce de leite que as irmãs produzem ali e o leite não tem igual. Muito bem, e não por acaso, há 150 anos, pessoas vêm peregrinando, né, 150 anos. a casa da Mãe Piedade. Nós vamos fazer um intervalo rapidinho, já voltamos com o Padre Vinícius Maciel, contando um pouco mais dos segredos da Serra da Piedade, nesse período do jubileu, 65 anos de consagração de Minas Gerais a Nossa Senhora da Piedade, celebrado no dia 31 de julho, e da padroeira, celebrado no dia 15 de setembro. Então a gente volta com o Padre Vinícius, contextualizando ainda mais, falando sobre fé e devoção. Se você ainda tem dúvida sobre o que é devoção, prostração, oração, fé, participe conosco, mande o seu pedido de oração também. Não mande em cima da hora, 99412-2179. Falando de vida, volta rapidinho, intervalo de 1 minuto. Nós voltamos ao vivo para TV Horizonte e Rádio América. Quinze minutos para as 5, já na reta final do Falando de Vida, mas ainda em tempo de você mandar o seu pedido de oração pelo 99412-2179. Hoje nós estamos com o Padre Vinícius Maciel, ele é responsável pelo processo de canonização de Padre Eustáquio. Nós vamos ter o nosso santo em breve, não é isso, Padre? Se Deus quiser, Se vamos Deus rezar quiser. para isso. Inclusive, faço um convite a você para que vá visitar a igreja de Padre Eustáquio, se você não conhece. Fomos à missa lá, eu já conhecia, mas fiquei um tempo maior e senti que realmente os devotos de Padre Eustáquio, viu, Padre Vinícius, são diferenciados também na sua devoção. São pessoas que contemplam realmente a memória da frase saúde e paz. Sim, é o lema do Padre Eustáquio. É muito né? bonito ver esse lema de Padre Eustáquio, como é bonito ver a devoção à Nossa Senhora da Piedade, Sim. como o senhor disse aí, e falou de Monsenhor Domingos Evangelista, um homem que nós podemos dizer lutou, né, contra a escravidão, acolheu aquelas mulheres negras escravas, as educou e trouxe a elas dignidade. E eu queria ainda perguntar ao senhor, Padre Vinícius, falando sobre a Serra da Piedade, convidando a você que não conhece para estar participando desta festa. Eu vou deixar apenas o telefone de contato para que você faça o agendamento, porque nós precisamos preparar a festa para receber essas pessoas, que são milhares de pessoas que virão do estado todo, do Brasil todo e de fora do Brasil também. Você pode entrar em contato através do site da Arquidiocese, arquidiocesebh, tudo junto, .org.br. Ah, mas eu quero ir lá no alto da Serra da Piedade assistir à missa, conhecer o santuário, o espaço reservado à Mãe Benigna, à Irmã Benigna. Você pode ligar no 3652-3600. Pode ligar agora, Zé Carlos? Pode. Ou 3652-3635 é o WhatsApp. Por quê? Porque o espaço tem lugares reservados, então você precisa agendar a sua presença e nós queremos você lá. Padre Vinícius, como é que o senhor observa a forma como a Serra da Piedade foi se consolidando como esse ponto tão forte
de peregrinação, que é outra explicação que a gente quer, né? Nós falamos da devoção, da oração, prostrar-se diante de uma imagem com sentido de devoção e peregrinar. O que é essa peregrinação tão forte que a Serra atrai nas pessoas? Olha, o tema da peregrinação é um tema presente nas mais variadas culturas. É muito comum, inclusive no Antigo Testamento, o caminhar em direção a. Porque a fé é isso, a fé é uma caminhada. E a caminhada, a peregrinação, ela nos recorda esse desejo de aproximar-se de Deus. Eu estava lembrando, enquanto você me fazia a pergunta, Sim. quando eu tinha 14 anos, me preparando para ir para o seminário, eu fazia parte de um grupo escoteiro. E a minha despedida da minha paróquia, da minha família, para ir para o seminário em São Paulo, foi uma peregrinação à Serra da Piedade. Olha que maravilha. Nós fomos um grupo grande de rapazes escoteiros, com o padre Henrique naquela época. Subimos a serra a pé, pernoitamos lá, fizemos um momento de oração e foi a minha despedida. Inesquecível, né? Inesquecível, tem fotos bonitas daquela época. Então o senhor também foi lobinho. Também fui lobinho e fui Gente, vou escoteiro. explicar, o lobinho é antes do escoteiro, viu? Vira lobinho, depois vira escoteiro. Isso. Então, como escoteiro, eu fui fazer a minha despedida. E é justamente isso, ir em direção a um lugar que é considerado, por alguma manifestação especial, por uma referência, por uma reverência que as pessoas têm. No caso aqui de nós, no centro das Minas Gerais, nós temos essa tradição histórica desse ponto esse lugar de oração, que é uma referência através de grandes eremitas, pessoas que viveram ali de uma vida santa, e também esse amor, esse carinho com a imagem de Nossa Senhora da Piedade. Então a Serra da Piedade ela é um ponto de convergência para todos nós na nossa fé cristã, aqui nessa região. Então nós podemos dizer ou resumir já nesse finalzinho que Minas Gerais ela é privilegiada no sentido de termos essa devoção a tantos lugares ao mesmo tempo, mas nós somos privilegiados por ter aquele cume como referência da nossa fé também? Nós somos privilegiados, né, padre? Sem dúvida. Eu acho o seguinte, o segmento de Jesus é tão apaixonante. Sem dúvida. O segmento de Jesus nos traz tanta esperança, tanta confiança, que dizer que nós somos privilegiados Sim. por sermos de Jesus. Porque em cada região do mundo que você vai encontrar como as pessoas, num ponto geográfico privilegiadíssimo, como é a Serra da Piedade, que já é por si um santuário natural, unindo-se a devoção à Mãe Santíssima, a Mãe de Nosso Senhor. Então realmente é um privilégio nós podermos reconhecer naquele santuário natural uma presença sobrenatural de Maria. Então, realmente, para nós que somos devotos e que somos mineiros, a Serra da Piedade é um lugar especial. Muito bem, meus amigos. Olha, gente, privilégio nós temos, eu queria confessar aqui nesse programa, no Falando de Vida, privilégio é nós termos todos os dias um padre à nossa disposição, entre aspas, para falar, nos abençoar, explicar e nos fazer crescer na fé, como nós temos feito junto com os padres da Arquidiocese de Belo Horizonte e particularmente com o padre Vinícius Maciel. Então, para nós, padre, é um privilégio tê-lo conosco. O senhor foi um dos primeiros aqui no Falando de Vida, na convergência com a TV Horizonte e a Rádio América. Por isso, eu fico muito lisonjeado e feliz de ter não só o seu conhecimento teologal, filosofal, de vida, a sua experiência de fé verdadeira, né, com a devoção a Padre Eustáquio, mas o seu conhecimento também plural da fé cristã católica. É bom demais a gente poder ter esse privilégio na TV e no rádio de ter palavras de sabedoria que edificam a nossa vida.
Privilégio para nós, padres, também, é conviver com uma pessoa como você aqui e poder ter das ondas do rádio e a imagem da TV, poder chegar a cada um de vocês que está nos acompanhando. Porque falar do amor de Deus é a maior alegria da vida de um cristão. E é por isso que as nossas tardes têm ficado melhores. Eu tenho certeza que muitas pessoas estão ficando melhores também. Melhores no sentido de se cuidarem mais, de crescerem na fé junto conosco e não perderem um minuto de informação. É isso que é o Falando de Vida, e nesse momento nós vamos para o momento mais importante do programa, que é o momento de abençoar você. Nós temos um sacerdote aqui, ungido pelo Espírito Santo, um homem que, com o que ele recebeu de graça, ele pode também transmitir de graça para você e para sua família. Eu queria que o senhor pudesse, padre, me ajudar, porque a gente está com uma enxurrada de mensagens. Então a gente queria já agradecer os pedidos de oração do Marco Antônio e esposa, Ângela dos Santos e família. Aí nós temos também... Marco Antônio, do bairro Jardim Teresópolis, em Sim. Betim. Também para sua esposa Adriana. A Odete Pessoa, de Freitas, de Poços de Caldas. Bênção para ela e para a família. Dagmar Marques, de Pedro Leopoldo. Também pelos enfermos. E como você acabou de falar, estou vendo ali na tela que tem muitos outros pedidos de oração. Eu quero dizer o seguinte: nós talvez não vamos alcançar ler o seu nome agora, porque não temos acesso fácil. Mas a minha intenção neste momento é rezar por todos que estão conectados conosco, todos que estão com a intenção de pedir a bênção junto com essa oração que vamos fazer. E que isso aconteça como ondas de rede, para que essa bênção chegue ao seu lar, chegue ao seu local de trabalho e sejamos todos transformados no amor e na misericórdia de Deus. Quem nós não citamos, gente, nós vamos passar para o Padre Vinícius particularmente, e ele vai fazer essa bênção para vocês todos que estão conosco. É muita gente. Se eu citar um, eu vou estar sendo deselegante e desonesto. Então todos vocês que mandaram o WhatsApp vão estar recebendo essa bênção agora. Todos os nomes aqui e os que ainda não foram impressos, eu levarei para depositar no túmulo do Padre Eustáquio, Amém. Pedindo uma bênção especial para todos os que acompanham e participam do Falando de Vida através da TV Horizonte da Rádio América. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ó Jesus, pelo sangue que derramastes e pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima, dai vista aos cegos, andar aos paralíticos, saúde aos enfermos e paz a todos que sofrem e padecem. Por intercessão do bem-aventurado Padre Eustáquio, pela graça e bênção da Senhora da Piedade, desça sobre vós, vossos familiares e amigos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos, saúde e paz. Saúde e paz para você, para sua família, saúde e paz no seu trabalho. Padre Vinícius, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Sempre aqui. Vocês vão experimentar, indo à missa de Padre Eustáquio, a presença de Padre Vinícius. Por isso nós falamos de devoção e não falamos de adoração. Adoração só a Jesus. Só a Jesus. Nós temos devoção, e a devoção principal, quem nos faz crescer na fé. Padre Vinícius está aí nesse legado tão importante. Nós estamos terminando mais um Falando de Vida pela TV Horizonte, canal 30.1 e Rádio América 107,1. Quando você continua com a gente aqui na Rádio América, nós chegamos aí na TV Horizonte com a Cirantão e o Ei Gente. Lembrando que a produção desse programa, nós temos aqui Ângela Moura, Maria Eduarda Mariano, na trilha e mixagem o Valdemar Martins, na produção executiva Tereza Carvalho, nos trabalhos técnicos o Adriano Álvares, Jefferson Sanches também, quando está o Luca Valadares e Thaís Moreira, na coordenação de marketing comercial o Richardson Miranda, na coordenação de jornalismo da TV Horizonte, Rafael Campos, na direção da Rádio América e TV Horizonte, Ana Paula Damasceno, e na direção da Rede Catedral de Comunicação Católica,
Padre Samuel Fidelis. Obrigado pela nossa audiência cada vez maior e melhor por você. Fiquem com Deus, daqui a pouquinho a gente se encontra na Rádio América no Trânsito Livre. Um grande abraço.